Tá bom. A gente falou bastante sobre emissão, né, a própria emissão de gases, né, então queima de combustíveis fósseis e tal, mas esse não é o único problema, né, a única questão que o ser humano está fazendo que contribui para essa mudança climática, né? Então, fala pra gente um pouquinho sobre o que o desmatamento, e principalmente aqui, né, que a gente gosta de falar, eu acho que é uma coisa meio icônica, assim, quando se fala desse assunto, né? E o que é o desmatamento da floresta amazônica em específico, por exemplo, tem a ver com as mudanças climáticas? Vamos lá. Antigamente o pessoal falava uma coisa que hoje em dia a gente já sabe há muito tempo que isso é falácia, né? Falar a Amazônia é pulmão do mundo. Não. No sentido de que o oxigênio que a gente respira, grande parte, ele é mantido, esse ciclo, por causa das florestas, né? E a Amazônia, como a maior floresta do mundo, seria o pulmão do mundo. A gente sabe que isso não é verdade. Mas isso não tira a importância da Amazônia por motivos até mais importantes. A gente sabe que, enfim, aí tem a ver com os próprios plânctons nos oceanos e tal, a questão do oxigênio, que não é bem a questão aqui. Na verdade tem a ver, mas é um outro assunto que a gente vai falar daqui a pouco. Mas as florestas, elas têm uma outra importância muito grande. Tem a questão, por exemplo, do ciclo das águas, né? Enfim, se você, por exemplo, desmata uma Amazônia, você vai começar a ter secas enormes, né? Porque as árvores, elas são importantes para manter esse ciclo das águas e manter regiões úmidas, por exemplo. Você tem a questão de conservação de solo, você vai começar a ter erosões, se você, por exemplo, desmata, e aí vai ser ruim para o agronegócio. O agronegócio ele é burro, porque ele desmatando, ele se prejudica, ele está se matando, matando o meio ambiente, enfim. Mas tem uma outra importância muito maior, que eu vou comentar agora, né? Você tem determinadas regiões, determinados biomas, como, por exemplo, o Cerrado brasileiro, de onde eu cresci, lá em Brasília, o Cerrado, né? Que você tem uma queimada, por exemplo, um período grande de seca, e aquela mata e aquelas plantas, aquelas árvores, elas se recuperam rapidamente daquilo dali. Isso não acontece com a floresta amazônica, né? E aí você vê que a fronteira do agronegócio ele está se expandindo cada vez mais em direção à Amazônia, empurrando o nível de desmatamento no Brasil. Então, ele tinha desacelerado bastante, mas de 2017 para cá ele voltou a acelerar, principalmente depois de 2018. Não sei o que aconteceu politicamente no Brasil em 2018, Pois mas é, enfim, não absurdo, sei, né? Não sei, mas acho que é coincidência. pode ser coincidência, mas enfim, para passar a boiada, o pessoal está desmatando bastante. E esse desmatamento, ele acabou facilitando até a ocorrência de incêndios e efeitos, como eu falei, de erosões, etc., né? Porque você tem uma concentração de, por exemplo, de umidade nas florestas. Então, a presença de florestas ajuda a reduzir a quantidade de incêndios. Por exemplo, no Cerrado brasileiro, você tem muito mais propensão a incêndio. Na Califórnia, você tem muito propensão a incêndio, você tem menos florestas. Então, a floresta ela ajuda a combater isso também, né? Então, você tendo essa ação de desmatamento, né, ação humana de desmatamento, você tem esses problemas aí também. Mas depois eu vou falar qual que é um dos principais problemas dessa questão dos incêndios, o que isso pode acontecer, né? Enfim, mais da metade do desmatamento na Amazônia brasileira, ele aconteceu em áreas privadas ou em terras públicas que estão em determinados estágios de posse, né? Ou áreas sem destinação pelo Estado, que são chamadas áreas de destinação sem Estado. Desculpa, que são chamadas áreas sem destinação pelo Estado. Enquanto o restante foi registrado em assentamento, né? Assentamentos diversos ali, você tem 20% do desmatamento aconteceu ali, unidade de conservação, 19% do desmatamento, e em terras indígenas, só 6%. Então, os índios, a comunidade indígena acabam desmatando, às vezes até pela própria sobrevivência, alguns até para vender madeira, o que, enfim, não é uma coisa que a gente deveria encorajar, mas essa é a menor parte, né? Mais da metade em áreas privadas ou áreas que são, digamos, sem destinação. Não é nem uma reserva, nem uma área, enfim, é uma área que meio que está ali e as pessoas aproveitam como se não fosse de ninguém. E a gente vê que já há mudanças na Amazônia. Essas mudanças a gente já consegue perceber, né? A Amazônia está mais quente, as estações estão mais secas, as estações sem chuva, né? A estação seca, ela está prolongada, mais intensa. Enfim, você tem coisas que a gente nunca imaginou que fosse acontecer em regiões da Amazônia, que é seca, uma coisa que, imagina, um dos lugares que mais chove no planeta, né? Tem regiões da Amazônia que chove praticamente todo dia, e você já começa a ter
secas em regiões da Amazônia. Só que tem o principal problema em relação ao clima disso é o seguinte: as árvores, as florestas, elas têm um papel fundamental que é de concentrar e guardar, é basicamente uma reserva de carbono, é concentrar e guardar carbono. Basicamente isso. Então, tanto nas suas folhas, nos seus troncos, enfim, em toda a estrutura da árvore, você tem uma concentração grande ali de carbono, que está na árvore. Quando você queima essa árvore, você pega essa concentração de carbono e você joga isso para a atmosfera. É normal você ter esse ciclo de carbono, esse ciclo de gases no planeta. Né? A gente sabe que o próprio processo da árvore, né, da fotossíntese, ele envolve isso, né? Da árvore, por exemplo, de manhã, ela absorver o gás carbônico e ela libera o oxigênio, e durante o período, né, na presença do sol, no período noturno, sem a presença do sol, ela absorve o oxigênio, libera o gás carbônico. Esse ciclo a gente sabe que é normal. Então, há um equilíbrio. Só que quando você queima essa árvore, você está liberando só o gás carbônico, enfim, outros gases, mas principalmente o gás carbônico ali. Então você muda este equilíbrio, você desequilibra esse processo. E com o aumento desses incêndios, do desmatamento, você tem um aumento grande das concentrações de gás carbônico na atmosfera, que intensifica o efeito estufa, aumenta a temperatura, você cria mais secas, você muda todo o ciclo de águas, enfim, aí você vai gerar mais furacões em outra região, porque você muda até a própria dinâmica das correntes de ar, né? Mais na Amazônia, que está uma área fundamental, que é a área da região do Equador, né? E aí, como eu falei, você vai mudar os ciclos hidrológicos, enfim, o ciclo de chuvas, você muda isso completamente, você muda percursos de rios, você muda vida aquática, vida na floresta, você muda absolutamente tudo, né? Atualmente, o Brasil é o 8º país do mundo em emissões de gases de efeito estufa, né? E 50% das emissões de gás de efeito estufa são provocadas por atividade de desmatamento e do agronegócio. O agro é pop, como dizem, né? Então, assim, adianta muito pouco. Eu acho que é uma questão de consciência, eu recomendo as pessoas fazerem, mas adianta muito pouco a gente tomar banhos mais curtos, a gente tentar apagar a luz quando não estiver usando, enfim, a gente ter um consumo consciente, reciclar. Ajuda, não estou falando para ninguém não fazer, mas é muito pouco. Se todo mundo fizer 100%, se todo mundo, todos nós, a população, reciclar 100% do que a gente usar a energia do jeito mais, sei lá, todo mundo bota energia solar em casa, 100%. A gente toma, sei lá, um banho por dia de 10 minutos, a gente faz perfeito. Isso vai alterar pouquíssimo, vai ter pouquíssimo efeito no final. Porque quem causa, de fato, os problemas são as grandes indústrias e o agronegócio. Principalmente o agronegócio. O agronegócio é o grande responsável. Até porque, enfim, as vacas são um dos maiores emissores de gás metano, que é um dos gases de efeito estufa na atmosfera, né? Basicamente, o pum das vacas faz isso, né? Então, até o próprio consumo de carne acaba alimentando esse tipo de coisa, né? Mudanças assim aconteceram na Amazônia e a Amazônia resistiu. Na verdade, mudanças na Terra possibilitaram a Amazônia existir, né? Porque basicamente o rio Amazonas ele tem entrado para dentro do continente e ter irrigado toda aquela região, criado uma floresta que antes era um deserto, foi por causa de atividades tectônicas que fez surgir a Cordilheira dos Andes, e aí meio que travou o rio para o lado de cá, que o rio não conseguia mais ele não conseguia mais sair, né, desaguar no Oceano Pacífico. Ele acabou entrando sentido leste, enfim, aí tirou a Amazônia. Então essas coisas são naturais. Mais uma vez, o problema aqui é o ritmo acelerado que isso acontece, que não dá tempo dos biomas se adaptarem, não dá tempo, é muito acelerado, e aí você de fato destrói esses biomas, destrói toda essa vida, né? Oi, gente, esse foi um corte de um episódio do Intervalo de Confiança. O link para o episódio completo está na descrição desse vídeo. Conheça também o nosso trabalho indo no nosso site em intervalodeconfianca.com.br. Um abraço e não esqueça de se inscrever no nosso canal.